Vamos mergulhar num fenômeno que, olha, define muito da nossa era. Essa relação curiosa, muitas vezes invertida, entre a confiança com que alguém fala e o quanto essa pessoa realmente sabe sobre o assunto. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? É uma coisa que a gente observa quase todo dia. As pessoas com menos conhecimento sobre um tema são muitas vezes as que falam com a mais absoluta certeza. É um paradoxo e tanto, e é ele que a gente vai começar a desvendar. E aqui estão os dois perfis que a gente encontra por toda parte. É batata. De um lado, aquela pessoa da ignorância barulhenta, assertiva, e do outro, o especialista, que hesita, que duvida, que muitas vezes prefere o silêncio. É nesse abismo, sabe, entre esses dois polos, que a ilusão do conhecimento se manifesta com força total. Ok, vamos começar analisando o ambiente em que a gente vive. Um mundo que parece, assim, aplaudir as certezas, mesmo que elas sejam construídas sobre bases bem frágeis. Hoje em dia, ter uma opinião imediata sobre qualquer assunto, de astrofísica à política global, parece ser a regra do jogo. A cultura moderna valoriza a afirmação rápida, contundente, e a reflexão cuidadosa acaba ficando em segundo plano. Opinar virou quase um espetáculo de convicção. E essa citação do Neil Postman, nossa, ela captura o dilema perfeitamente. A gente tem acesso a um oceano infinito de dados, de fatos, de opiniões. Mas a habilidade de transformar essa avalanche de informação em sabedoria de verdade parece cada vez mais rara. Agora, vamos para a explicação científica por trás disso. O que a psicologia tem a dizer sobre a raiz dessa confiança toda, que parece não ter tamanho? Lá na Universidade Cornell, dois pesquisadores resolveram entender cientificamente por que pessoas sem preparo algum se sentem tão seguras, enquanto os especialistas, bom, eles frequentemente são atormentados pela dúvida. O método do estudo foi elegantemente simples. Primeiro, os participantes fizeram alguns testes bem objetivos. E aí, logo em seguida, veio a parte crucial. Eles tiveram que estimar a própria performance, se classificar em comparação com os outros. E os resultados foram espantosos, de verdade. O grupo com os piores resultados, que na realidade ficou lá embaixo no percentil 12, ou seja, teve um desempenho melhor que só 12% das pessoas, acreditava estar no percentil 62, bem acima da média. Uma autoavaliação, assim, dramaticamente inflada. Esse fenômeno acabou ganhando o nome de efeito Dunning-Kruger. É um tipo de viés cognitivo em que a incompetência tem um efeito duplo. Ela não só leva a um mau desempenho, como também rouba da pessoa a capacidade de reconhecer a própria falta de habilidade. A lógica por trás disso é que as mesmas competências que a gente precisa para ser bom em algo são as que nos permitem avaliar a competência, tanto a nossa quanto dos outros. Sem essa base, a pessoa simplesmente não tem as ferramentas para perceber a dimensão dos próprios erros. Com isso em mente, vamos ampliar um pouco o foco. Como é que esse viés individual se transforma num problema cultural, muitas vezes alimentado pelo nosso próprio ego? É que na cultura da aparência, a performance pública de inteligência muitas vezes ofusca o esforço silencioso do aprendizado. O ego busca aquela validação imediata, os aplausos, sabe? E não necessariamente o crescimento real que vem com o estudo e com a prática. E as redes sociais, claro, potencializam esse cenário. A comparação social constante não só afeta a autoestima, como também pode limitar nossa capacidade de aprender. O foco muda de entender para demonstrar, de aprender para parecer que já se sabe de tudo. Diante desse comportamento todo, surge uma pergunta fundamental. Qual é o maior medo do ego? Essa força que nos leva a defender nossas certezas com tanta veemência. O medo de estar errado. O ego se sente ameaçado pela possibilidade do erro. Só que o verdadeiro aprendizado é um processo de tentativa e erro. A sabedoria exige a vulnerabilidade de admitir eu não sei e a coragem de errar para então poder acertar. E isso nos leva à parte final da nossa análise, onde a gente explora o antídoto mais poderoso para essa ignorância confiante, a tal da humildade intelectual. O mais fascinante é que o oposto do efeito Dunning-Kruger também acontece. Conforme o conhecimento de uma pessoa se aprofunda, maior é a consciência dela sobre a vastidão do que ainda falta aprender. A verdadeira perícia muitas vezes leva à autocrítica e até a uma subestimação das próprias habilidades. Essa frase do Bertrand Russell resume o paradoxo perfeitamente.
A convicção cega não é um sinal de conhecimento, mas muitas vezes da ausência dele. A dúvida, por outro lado, pode ser o primeiro sinal da verdadeira sabedoria. Mas olha, essa percepção não é nenhuma exclusividade da psicologia moderna, não. É uma sabedoria que ecoa há milênios no pensamento filosófico. A famosa declaração de Sócrates não é um atestado de ignorância. Pelo contrário, é o ápice da lucidez intelectual. É o reconhecimento de que quanto mais se aprende, mais clara fica a imensidão do que a gente desconhece. É o verdadeiro ponto de partida para a busca do conhecimento. No fim das contas, a inteligência genuína não é rígida, não precisa estar sempre certa ou ter a última palavra. Ela é flexível, curiosa, aberta. O objetivo dela não é provar um ponto, mas sim expandir a compreensão. E a gente encerra com essa reflexão. Talvez o maior sinal de maturidade intelectual não seja a posse de respostas prontas, mas a coragem de fazer perguntas mais profundas e, principalmente, a tranquilidade de dizer "eu não sei". Afinal de contas, é o reconhecimento dos próprios limites que nos permite ir além deles.